Meus queridos amigos, eu estava sentado aqui nessa cadeira, estava olhando o tema do nosso evangelho, né? E eu olhei para aquele cartaz: evangelize as crianças e a gente libertará os adultos. A gente sabe, dentro da doutrina espírita, que tudo se interliga. Tudo se interliga, todos os pontos são interligados. É uma característica muito bonita da nossa doutrina. Todos os pontos que a gente lê, quando eu digo pontos, é todos os ensinamentos, tudo se interliga e num determinado momento tudo começa a fazer sentido para nós. E aí quando eu olho esse cartaz, eu faço aqui uma pergunta. Alguém aqui, eu acredito que sim, já fez o curso de direção defensiva? Acredito que sim. Se não fez, alguém da família fez, né? Pois bem, o que tem a ver o curso de direção defensiva com o nosso tema da preleção ou com o nosso ambiente da casa? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Sabem por quê? Porque Jesus é o curso de direção defensiva que a gente precisa ter. Jesus é aquele cara da autoescola que está do nosso lado ali na hora que a gente está aprendendo, ou mesmo que a gente tomou algumas multas e tem que reaprender, se reeducar. Jesus é aquele cara que fica do nosso lado ali. Olha, pisa no freio, toma cuidado, dá seta para mudar de direção, acende o farol, abaixa o som, presta atenção, não usa o celular. Isso é a condição defensiva, porque o verdadeiro conceito da direção defensiva não é a gente propriamente ou simplesmente mudar a nossa forma de dirigir, é a gente mudar a nossa forma de se relacionar com o motorista do lado, porque ele tem os mesmos direitos que eu tenho dirigindo na via, e se eu respeitá-lo, eu vou estar respeitando a mim e respeitando a coletividade. As pessoas geralmente entram num curso de direção defensiva pensando que elas vão mudar a sua relação de dirigir o carro, e esse é o foco. Sim, elas vão mudar a sua relação de direção com o carro, mas esse não é o foco. Isso é a consequência. A causa é que eu tenho que passar a enxergar o meu companheiro do lado, respeitá-lo, respeitar o pedestre, respeitar a senhora idosa, o deficiente físico, a mulher grávida, não mudar a minha faixa de direção sem sinalizar, ou não passar quando eu não posso passar, respeitar a minha condição de direção, de velocidade, não apenas andar a 40 por hora onde está o semáforo, e eu passei o semáforo, eu piso no pé da direita e vou embora a 120 por hora, isso não vai valer a pena, não tem sentido. Mostrou que eu não aprendi nada. Eu tenho que seguir as regras. E se alguém me pergunta, poxa, mas você vai andar 80 por hora na estrada? Eu vou falar, eu vou andar 80 por hora na estrada. Eu não vou andar 80 por hora na estrada porque a lei determina. Também é por causa da lei, mas não é só por causa da lei. É porque eu comecei a perceber que aquela velocidade é adequada para que eu mantenha a minha segurança e mantenha a segurança dos meus companheiros que estão no meu carro e dos transeuntes que estão na via também. Então eu não vou mudar somente pela lei, eu vou mudar pela consequência e pela consciência do que a lei mostra para mim do que é o necessário. E isso, o instrutor da autoescola faz a base para nós. Quando a gente lê o Código de Trânsito e a gente percebe que a nossa relação precisa ser mudada. Porque se ela não mudar, ou pelo e-mail ou pela caixa física vai chegar. Vai chegar aquela multinha lá desagradável de 1.800, 2.000, sei lá quantos mil reais aí, fora os pontos na carteira. E aí aquele dinheiro que a gente usar com outra coisa, a gente vai ter que pagar multa. Perfeito. O que tem a ver tudo isso?
Qual é a ligação que a gente faz com o instrutor da autoescola, com Jesus? Toda a ligação. Porque Jesus é esse instrutor da autoescola. E o código de trânsito é o Evangelho para nós. E aquele que segue, ou procura seguir o Evangelho, dentro das suas primícias básicas, ele assim está agindo de forma preventiva. Ele não está agindo de forma corretiva. Porque na vida, eu aprendi uma coisa. Ou a gente previne, ou a gente corrige. A correção é mais dolorida. A correção é mais demorada. A prevenção, em alguns momentos a gente pensa que ela é mais demorada, mas não é. É o custo-benefício que a gente tem. É como aquele piloto de Fórmula 1 que precisa trocar o pneu, ele precisa calcular a 300 km por hora se vale a pena ele parar o carro naquele momento, quantos segundos ele vai perder, se ele vai ganhar no final da corrida aquele deslocamento. A gente previne ou a gente corrige? A escolha é nossa. Aquele cartaz, ele diz tudo para nós. Nós devemos investir na prevenção para evitar ter que fazer a correção. E por que o plano espiritual me intuiu a abrir a preleção dessa forma? Porque o capítulo de hoje, que fala dos chamados e dos escolhidos, ele fala exatamente desse tema. Exatamente desse tema. Todos nós somos chamados. Seremos não, todos nós somos chamados. Todos nós. Mas nem todos são escolhidos. Nem todos. E a escolha não depende de Deus. A escolha depende de nós, da nossa opção, da nossa forma de entender aonde que a gente se situa nessa obra chamada Jesus. Porque o mesmo Jesus que está aqui hoje, está aqui agora, está aqui nos ajudando, nos preparando, ele também está na casa católica, ele também está na casa evangélica, ele está em todo lugar. Todo lugar. O que nós precisamos é entender, dentro da, digamos assim, da administração dos seus ensinamentos, é que tudo na vida é possível. Tudo na vida é possível. Como dizia Paulo, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então, quando a gente pega essa frase de Paulo, tudo posso, mas nem tudo me é lícito, a gente define o que Jesus quer dizer para nós. Independentemente da gente estar numa casa espírita. Independentemente da gente estar numa casa espírita. Porque muitas pessoas que adentram aquele portão das nossas casas vêm numa condição muito crítica espiritualmente. Foi o meu caso. Eu venho de uma outra doutrina, onde num determinado momento as respostas começaram a não encontrá-las mais. Eu entrei numa angústia muito grande e adentrei a porta de uma casa espírita com muitas dúvidas, uma angústia muito grande, uma situação muito complicada. E a doutrina abriu as portas dentro do meu coração para esclarecer muitas coisas. Só que esses esclarecimentos que a doutrina passa para nós temos que administrá-los da seguinte forma: preleção é uma situação, aula é outra. Preleção é amor, preleção é sentimento, preleção é tocar o coração do assistido através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Esse é o intuito da preleção. E a aula é isso e mais os conhecimentos que a doutrina nos esclarece. Então, quando a gente fala de muitos os chamados, poucos os escolhidos, nós colocamos a seguinte, eu sempre lanço esse pensamento, O grande desafio que nós cristãos, que nós não somos
somente espíritas. Nós somos espíritas cristãos, né? Como existem os evangélicos cristãos, os católicos cristãos. O cristianismo é a base. A religiosidade é a consequência. Então nós somos cristãos. E o grande desafio que nós temos, ele se desenha na seguinte forma. Nós nos deparamos com conhecimentos e ensinamentos teóricos que apontam para um mundo perfeito, um mundo lindo, alcançável, só que teórico. E como que eu vou pegar isso? Como é que eu vou tocar isso? Como é que eu vou conseguir atingir isso e trazer isso para o meu mundo, que é prático e é imperfeito? Como que eu vou fazer essa transição? Como que eu vou pegar isso e trazer para cá? É simples. Digo simples no bom sentido de falar, né? Mas é assim. Se a gente analisar o capítulo que antecede esse, que é o capítulo Sedes Perfeitos, quando a gente estuda o capítulo, quando a gente somente lê o capítulo, a gente toma um susto, né? Que a gente fala assim, poxa, sedes perfeitos, né? A espiritualidade está pedindo a perfeição para mim. Não. A espiritualidade não está pedindo a perfeição para mim. A espiritualidade está pedindo para que eu lute contra os meus vícios, os meus defeitos, para que eu tente, de alguma forma, substituí-los por virtudes e chegar, dentro das minhas limitações, o mais próximo possível da perfeição que Jesus nos ensinou. É isso que o capítulo mostra para nós, os sedes perfeitos. E na minha opinião, esses 4 capítulos são os capítulos, não que são os mais importantes, mas são os capítulos que mais tocam o meu coração. O capítulo 1, eu não vim destruir a lei. O capítulo 6, o Cristo Consolador. O 17, sedes perfeitos. E o 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E sabem por quê? Por uma simples razão. Jesus, sobre a visão espírita, né, da doutrina espírita, que estamos numa casa espírita, mas não entrando na parte técnica na doutrina, estamos num ambiente de preleção, Jesus preparou toda essa obra para nós. Jesus trouxe todos esses ensinamentos para nós, mas Ele não nos cobrou de nada. Ele não exige nada de nós. Ele não exige a perfeição. Ele não exige que sejamos pessoas boas todos os dias de nossas vidas, porque Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que nós, na condição de seres humanos, temos altos e baixos, que é impossível a gente manter a mesma frequência vibratória 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Tem dias que nós levantamos bem, tem dia que infelizmente não tão bem. Mas o importante que eu vejo para mim é olhar toda essa obra de Jesus e tentar administrar, tentar pegar o máximo que eu posso dos seus conhecimentos e colocar no meu dia a dia. E quando ele fala de muitos os chamados, poucos os escolhidos, ele está querendo dizer para nós que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Vai depender do nosso esforço. Por isso que o capítulo fala da porta estreita. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos libertarmos de todas essas mazelas espirituais que tomam conta da nossa vida. É fácil? É fácil vir aqui na frente e falar, sem falsa modéstia. É fácil, muito fácil vir aqui na frente e falar isso. O difícil é quando a gente sai daquele portão ali.
Quando a gente sai daquele portão e a gente se depara com a realidade da vida. Porque a vida é teoria e prática. O difícil é a gente pegar toda essa atmosfera teórica que a gente está tendo aqui e colocar e tornar isso em ações práticas lá fora. Quando a gente se depara com as situações de adversidade, no trânsito, na família, no trabalho, em todas as situações. É aí que nós somos testados. É aí que a gente verifica o ambiente da porta estreita. É aí que a gente vai, digamos assim, analisar o nosso comportamento. E, por falar em comportamento, quando a gente fala do capítulo 6, do Cristo Consolador, existe um filme, chama-se Ressurreição, um filme relativamente antigo, deve ter coisa de uns 10 anos mais ou menos. É um filme sobre a morte de Jesus. É um filme que relata a relação entre Pôncio Pilatos, os comandantes do Sinédrio, Anás, Caifás, que eram judeus, que eram os líderes dos saduceus do Sinédrio. Essa relação que existia entre as duas, digamos assim, diretrizes, romana e judaica, e no centro dela o corpo de Jesus que havia desaparecido. E Pôncio Pilatos chama o seu melhor centurião para que ele encontrasse o corpo de Jesus. Porque os judeus, Anás e Caifás, que tinham preparado toda aquela situação para levar o mestre para a cruz, para levar o mestre ao Gólgota. Isso a gente vê, quem estuda na escola de aprendiz do Evangelho, a gente vê naquela sequência de aulas, os últimos dias, o julgamento, missão e encerramento, o julgamento judaico, o julgamento romano e ao Calvário. Perfeito. A gente vê que existia uma sede por encontrar o corpo de Jesus, mas não a essência de Jesus, o corpo de Jesus. E esse centurião, que era o centurião mais renomado de Roma, que servia em Jerusalém, ele cheio de indumentárias, militares, ele sai, que é missão dada, missão cumprida, Um militar de alta patente é assim. Ele sai para buscar o corpo de Jesus. E durante o filme inteiro, ele começa a perceber que o ceticismo que fazia parte da sua essência começa a desmoronar. Ele começa a dobrar os joelhos dele perante todas as situações que ele encontra Jesus. Porque ele encontra pelo caminho, ele vai perseguir os apóstolos. E Jesus aparece para os apóstolos. E ele começa a dobrar seus joelhos perante aquela situação. A tal ponto que ele começa a se despir daquelas indumentárias. E no final do filme, ele só fica com o anel de oficialato, anel esse que ele usa para pagar a última refeição que ele tem. E ele abandona toda aquela carreira para seguir o mestre. E no final, um pouco antes de Jesus se despedir da terra, ele fala para todos que ele estaria indo ao Pai para pedir ao Pai que o envio do Consolador prometido para nós. Que nós não ficaríamos órfãos, porque ele estaria saindo de cena, mas o Consolador prometido entraria em cena para substituí-lo. E aí a gente entra dentro do contexto da nossa doutrina e a gente vê qual a relação que nós temos entre Moisés e Jesus. Porque esse capítulo, dos muitos os chamados, poucos os escolhidos, ele está ligado diretamente a essa relação. Porque Moisés, que foi um dos maiores representantes do judaísmo, ele que é um patriarca, um dos grandes patriarcas ao lado de Abraão, de Elias e de outros profetas, Moisés,
ele interpreta as suas leis, leis essas que foram regulamentadas para a ordenação jurídica do relacionamento dos hebreus na época. E essas leis permaneceram ao longo do caminho até a época de Jesus e perseguiram e foram embora. E Jesus aparece naquele momento para nós. E a imagem de Jesus, quando João Batista oferece o Mestre para nós, João Batista fala assim: eu vos apresento o Cordeiro de Deus, aquele que veio para redimir-vos dos pecados. Até hoje eu vos batizei pela força e pela ação da água. A partir de hoje, esse que eu vos apresento irá nos batizar pela força e pela ação do fogo. Elementos da natureza. João Batista oferecia o batismo pela ação da água. Jesus iria oferecer o batismo pela ação do fogo. E é muito bonita essa história, porque quando Jesus desce o morro, no auge dos seus 29 anos, e João Batista está oferecendo o batismo às pessoas, João Batista não conhecia Jesus. Eles eram primos de segundo grau, mas eles não se conheciam fisicamente. E Jesus desce o morro, e João Batista vê aquela luminosidade descendo o morro. E naquele momento, ele cai de joelhos nos pés de Jesus, aos prantos, porque ele reconheceu ali o Messias, porque ele era o portador das verdades, ele era o portador da verdade máxima que o povo de Israel estava precisando. O Messias está aqui, o Messias já está se apresentando para nós. E na hora que ele reconhece Jesus, ele cai de joelhos nos pés de Jesus em prantos, porque ele reconhece a soberania de Jesus. E Jesus faz com ele o que fez com os apóstolos, o mesmo gesto de humildade. Jesus toca a cabeça de João Batista, pede para João Batista levantar, e ele se ajoelha aos pés de João Batista. E ele pede o batismo para João Batista, porque as Escrituras falavam desta forma, os profetas falavam desta forma, Elias falava desta forma. E naquele momento, João Batista oferece Jesus ao mundo como o Cordeiro de Deus, aquele que tiraria os pecados de todos nós. E daquele momento até o Gólgota, foi questão de 2 anos. 2 anos separaram daquele momento até o Gólgota, até aquela tarde terrível que o Mestre foi levado ao Gólgota. E sabem por que razão ele foi levado ao Gólgota? Por uma única razão. Porque ele foi comparado com Moisés. E Moisés é soberano no Estado de Israel. Nada é aceito pelos hebreus da época e pelos judeus da época que não fosse a metodologia de Moisés. Nada. E Jesus veio trazer um novo entendimento dessas leis. E por isso ele foi condenado. Esse foi o caminho encontrado por Anás, por Caifás, por todos os grandes sacerdotes judaicos da época, que tinham uma relação bastante íntima com Roma. E eles tinham que seguir aquele único caminho para tirar Jesus de circulação. Qual era o caminho? Comparar Jesus com Moisés. Até aquele momento, Jesus era acompanhado pelos, digamos assim, pelo serviço de inteligência que eles tinham. A partir daquele momento que ele começa a pregar o Evangelho, ele passa a ser seguido e perseguido. E ele é constantemente indagado sobre as leis de Moisés em relação às suas atitudes. E isso que levou o Mestre ao Gólgota. E por que eu estou falando isso? Porque é muito simples. De um lado nós temos o edifício de Moisés, do outro lado a gente tem o edifício de Jesus. No edifício de Moisés, que foi necessário
Não estou aqui dizendo que não foi necessário. Foi necessário. E foi necessário por muito tempo ainda para ordenar a relação entre os homens. Ele determinava a existência de um Deus rígido, um Deus da justiça, um Deus que permitia a retaliação através do olho por olho, dente por dente. E, consequentemente, isso me levava à condição de eu estar no centro do universo e os meus próximos fazerem tudo em meu redor. Eu sou o centro do universo. Eu fortaleci o meu orgulho, a minha arrogância, a minha vaidade. Jesus veio apresentar, em vez de um Deus rígido, um Deus do amor. Em vez do Deus da justiça, o Deus flexível. Em vez de eu trabalhar o olho por olho, dente por dente, eu trabalhar em algum momento da minha existência, não imediatamente, mas em algum momento da minha existência, o amor, o perdão e a caridade. Porque isso me levaria automaticamente a perceber que eu não sou o centro do universo, que eu vim para servir e não para ser servido. E aqui eu penso que eu sou servido. Então Jesus nos mostrou esse novo edifício e Ele nos convidou para fazer essa mudança. Porque Ele falou para nós assim: até aqui e um pouco mais para frente, esse edifício vai se sustentar. Mas um pouco mais para frente, o alicerce desse edifício já não vai ser mais o suficiente para vocês poderem adentrar novas vidas. Quando ele diz novas vidas, novas eras. Vocês vão precisar de novos alicerces. Então ele nos convidou a essa mudança. E essa transitoriedade foi julgada pelos homens da época. E eu não os condeno, porque se eu estivesse no lugar deles, e talvez estive, eu faria talvez até pior. Porque Jesus representava a quebra de todo aquele estado implantado. Então os homens na época venderam a seguinte ideia: Jesus veio implantar uma nova doutrina. Ele quer mudar tudo. Só que se Jesus tivesse vindo com o objetivo de implantar uma nova doutrina, ele teria que derrubar todo aquele governo, derrubar todo aquele estado de coisas e mostrar naquele momento que existiria um vácuo e ele teria que preencher aquele vácuo. E ele não veio para administrar situações de conflito pela força. Ele veio administrar as situações de conflito pela palavra, pelo amor. Então a dedução que eu faço é que Jesus não veio implantar uma nova doutrina, mas ele veio plantar as sementes de uma nova visão de mundo. Ele não veio implantar, ele veio plantar. E essas sementes estão dando fruto agora para nós. Porque, na verdade, no próprio Evangelho está escrito que Jesus não esclareceu tudo para nós, que nós não estávamos preparados para receber todas essas informações. E com o tempo nós receberíamos essas informações. E hoje a gente percebe que esse tempo está se fazendo presente neste momento para nós, que é o momento da transitoriedade que nós estamos percebendo no mundo. Muitos de nós olham o mundo hoje, principalmente nós que somos mais antigos, que os mais novos estão acostumados somente com aquele tempo, aquela janela temporal. Né? Os mais antigos que viveram vários momentos, a gente fala assim, eu ouço muitas pessoas falam assim: meu Deus do céu, esse mundo está perdido, não tem mais controle. Esse mundo não tem mais o que fazer, o mal imperou. Perdão, não gosto de usar a palavra mal. A ausência do bem imperou, superou o bem. Aí eu costumo dizer assim: não, nem tudo está perdido. Por que nem tudo está perdido, Roberto? Porque tudo está sob controle. Nunca esteve tão sob controle que nem hoje. Eu posso garantir isso para vocês. Nunca
esteve tanto sob controle como a situação do mundo hoje. Falei isso para uma pessoa ontem, a pessoa falou assim, você está louco. Guerra no Oriente Médio, guerra na Ucrânia, ameaça de guerra na América do Sul, o crime disseminado por todo lugar e você fala que tudo está controlado? Eu falo sim, tudo está absolutamente controlado. Sabem por quê? Porque para a gente ver a vida, a gente não pode ver a vida por um quadrinho do cinema. O filme, o rolo antigo do cinema, tinha vários quadrinhos, né? Se a gente pegar só um filme, só um quadrinho daquilo, a gente tem uma visão. Se a gente pôr tudo aquilo em movimento, a gente vai ter o filme. E eu vejo a vida não por esse quadrinho. Eu vejo a vida de onde eu vim, para que eu estou aqui e para onde que eu posso ir. Então, essas pessoas que não estão colaborando para que o mundo fique um lugar melhor, mais aprazível, com mais amor, com menos agressividade, esses espíritos tiveram a sua chance. A Terra será povoada em breve, nessa faixa de transitoriedade, ela será povoada em breve por espíritos de luz, por espíritos brandos, que é a porta estreita. Então, meus amigos, o que a gente tem para aprender com os ensinamentos de Jesus é que nós viemos aqui para algo. Nós não viemos aqui somente para a materialidade. Nós viemos aqui para aprender a nos tornarmos pessoas melhores, espíritos em transitoriedade. Jesus é a base da evolução moral. Mas em engenharia a gente fala dos diedros, né? Jesus faz essa base, nos eleva à condição moral e a nossa transitoriedade espiritual, ela é retilínea. Jesus muda a nossa moral. Jesus dá a base da nossa moral. Só que a nossa espiritualidade, a nossa espiritualização, a nossa condição de evolução espiritual, cabe a nós. Por isso que o grande desafio é esse. Jesus é a base moral, a evolução espiritual é conosco. Nós que precisamos analisar para que nós estamos aqui e aonde a gente pode ir. Sem esquecer que nós temos muitas situações do passado que respingam na gente hoje. Mas o importante não é a gente deixar isso dominar a gente. O importante é a gente fazer as pazes com esse passado, administrar isso no nosso dia, saber por que nós erramos e construirmos a base da nossa caminhada espiritual. Essa é a porta estreita, que vai se fechando cada vez mais. Por isso que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Você fala muitos serão chamados, eu entendo na sua fala que essa grande oportunidade está sendo dada a todos os espíritos, independente da sua condição moral, de reencarnarem na Terra, está bem com isso? E de fazerem, queridos, com o seu livre-arbítrio, essa evolução moral que é baseada na base que ele deixou. Se quiser, faz. Se não quiser, não faz. Se não quiser, tem a consequência. A doutrina espírita mostra pra gente que a base quando a gente entra naquele portão, são duas coisas. O livre-arbítrio e a lei de causa e consequência, ou lei de ação e reação. Tudo que a gente fizer vai voltar para nós. E nós temos o livre-arbítrio para não fazer. Isso é a maior prova. O livre-arbítrio mostra para nós que a maior prova que Deus está no comando da obra, mas quem deve estar no controle da sua vida é você, é o livre-arbítrio. Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos ligados, tipo no 220, já estaria tudo programado e a gente seguiria. Não. O livre-arbítrio é a nossa melhor ferramenta. Ela que vai temperar, ela que vai ditar como que a gente vai chegar. Por isso que Jesus dá a base de evolução moral, mas a evolução espiritual somos nós que temos que fazê-la. Ou não. Vai depender da gente, da nossa proposta.
Eu quero seguir aqui. Eu não quero ir para um lugar onde não tem internet, onde não tem carro, né? Onde não tem metrô, não tem nada. Vou ter que acender o alimento com fogo de novo, que a gente vai fazer lá com a pedra. Não queria isso, mas se eu tiver que ir, eu vou saber por que eu fui. Tive a oportunidade de fazer a minha caminhada um pouco melhor. Se eu não fiz, serei responsável pelos meus atos. Você falou um negócio interessante. Olhar para o passado, fazer as pazes com esse passado. Por que fazer as pazes com esse passado? Ao meu ver, né? É reconhecer nele aquilo que não está bacana, que não foi legal, e trazer sem culpas, mas com a responsabilidade de transformar aquilo em alguma coisa melhor, né? Exatamente. Por isso que a doutrina espírita fala pra gente de onde a gente veio, pra que a gente está aqui, não é por que a gente está aqui, é pra que a gente está aqui. Não é por quê. E pra onde a gente pode ir. A escolha é nossa. Por isso que eu falei, é fácil vir aqui falar, qualquer um vir aqui falar, é fácil. O difícil é a hora que a gente sai naquele portãozinho ali e se depara com a realidade. Que aí a adversidade vai falar mais alto. Ok, meus amigos?